Bom, amores, o assunto de matemática de hoje vai ser sobre mínimo múltiplo comum, tá? Que a gente chama de MMC, presente na página 48 e 49, tá? Lembrando que esse assunto, ele é bem facinho, tá? Existem duas formas de você achar o MMC, tá bom? Eu vou ensinar as duas formas, tá? Mas eu preciso que vocês revejam, ao terminar, revejam o vídeo, tá certo? Para que vocês fixem bem as duas formas que eu pratiquei, tá? Vamos lá. O menor dos múltiplos comuns de dois ou mais números, excluindo o zero, chama-se mínimo múltiplo comum, MMC. Vamos demonstrar o cálculo do MMC dos números 3 e 4. Que é isso? Os múltiplos comuns é o cálculo, tá? De decomposição dos números. Vocês faziam antes, nos fatores primos, vocês fatoravam os números, só que era um por vez, tá? Agora vocês vão fatorar 2, tá? 2 ou mais, tá bom? E além disso, também tem outra técnica que eu vou mostrar a partir de agora, tá? Ela é considerada mais difícil, entre aspas, tá, meus amores? Ela é considerada mais trabalhosa, tá? E a outra, que você já calcula o fator do número 3 e o fator do número 4, é mais tranquila. Bora lá. Primeiro, encontramos o conjunto dos múltiplos de cada número separadamente. Ele pediu o múltiplo de 3 e o múltiplo de 4. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou descobrir os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. O que é isso? Os múltiplos, o nome já está dizendo, múltiplo, de multiplicação, tá? É como se eu tivesse... O que é o múltiplo? É você multiplicar o 3 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente, tá? Nos divisores, que foi um assunto passado, vocês dividiam. E agora não. Vocês vão multiplicar por 1, por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, tá? Aí, por exemplo, o múltiplo de 3, que a gente vai representar dessa forma sempre, tá? Múltiplo de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 10, 30. Mas, tia Jéssica, por que tem reticências? Porque os múltiplos, eles são infinitos, ou seja, eles não têm fim. Eu posso continuar multiplicando até cansar, tá bom? Múltiplos de 4, ele fez aqui embaixo. É o quê? Multiplicar 4 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente, tá? Ou seja, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. E 4 vezes 10, 40. Aqui ele saiu multiplicando do 0 até o 10, tá? Ele multiplicou o 4 do 0 até o 10, tá bom? E sempre no final que vocês fizerem dessa forma, vocês têm que colocar reticências, tá bom? Porque, como eu já disse, os múltiplos são infinitos, tá bom? O segundo passo. Em seguida, já que a gente já procurou e achou quais são os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4, procuramos quais são os múltiplos comuns, isto é, que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Vamos lá. Achar o múltiplo comum é eu olhar aqui em cima e olhar aqui embaixo. Quais são os números que se repetem? Que estão aqui e estão aqui. Que estão nos múltiplos de 3 e que estão nos múltiplos de 4. Como é que a gente vai escrever isso? Primeiro, a gente vai escrever que o múltiplo de 3 está em união, tá? Com os múltiplos de 4, ou seja, significa que são múltiplos em comum, certo? Isso aqui significa que tanto os números aparecem nos múltiplos de 3, quanto os números vão aparecer nos múltiplos de 4, tá? Isso é números em comum, ou seja, múltiplos de 3 e os múltiplos de 4 que aparecem
ao mesmo tempo nos dois são 0, olha ele aqui, 12 e 24, certo? Essa forma é uma forma mais difícil de vocês trabalharem, tá bom? Mas dá para se fazer sim, sem nenhum problema. Portanto, os múltiplos comuns que aparecem tanto nos múltiplos de 3 como no múltiplo de 4 são 0, 12 e 24. Por que reticência, tia Jéssica? Porque possa ser que venha a ter outros números, certo? Que com certeza vai bater lá para frente outros números, tá bom? Então, o menor múltiplo comum, diferente de 0, é 12. Vamos voltar lá para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu tenho os múltiplos 0, 12 e 24. Porém, o múltiplo comum menor que 0 é o 12, tá? Por quê? 0 sempre vai ser o múltiplo comum de todos os números, tá bom? Então, o menor nesse caso, depois do 0, é o 12. Logo, 12 é o mínimo múltiplo comum dos números 3 e 4, tá? Representamos assim, o MMC de 3 e 4 é igual a 12, tá bom? Ou seja, eu fiz isso tudo para achar o MMC de 3 e 4, que é 12, tá? E deixa eu voltar aqui para esse negócio. Tia Jéssica, mas por que o 0 não é? O 0, gente, sempre vai se repetir. Ele sempre vai aparecer em todos os múltiplos. Por isso que não é ele, certo? Então, tem que ser o número logo após o 0, tá bom? Bom, aí ele diz, vamos aprender uma maneira mais simples de determinar o MMC de 2 ou mais números, tá? Primeiro, decompomos os números simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Depois, multiplicamos os fatores primos e obtemos o MMC. Vamos lá. Eu trouxe aqui os exemplos para vocês, tá? Ele quer saber o MMC de 4 e 7. Tia Jéssica, isso aqui a gente aprendeu, vocês aprenderam a fatorar. Só que vocês só aprenderam com apenas um número. Só que agora a gente vai fatorar os dois números. Mas, tia Jéssica, nesse caso eu tenho 4 e 7. 4 e 7. Vamos lá. Qual é o número que eu posso dividir aqui, o 4 e o 7 ao mesmo tempo, ou então só o número 4? 2. Por quê? 4 dividido por 2 dá 2. Mas o 7, tia Jéssica, não dá para eu dividir. Se não dá para dividir, vocês vão repetir, tá? Sempre vocês vão fatorar dessa forma. Sempre vai ser o menor número que dá para dividir os números que estão aqui, tá? Do jeito que vocês aprenderam na fatoração. Agora eu tenho os números 2 e 7. Eu preciso achar um valor que eu possa dividir o 2 e o 7 ao mesmo tempo, ou então só um deles, que nesse caso vai ser o 2. 2 dividido por 2 dá 1. E o 7 eu vou repetir, porque 7 não é divisível por 2. Agora, eu já achei o 1 desse lado. E eu disse que quando eu achar 1, termina a conta. Ok, desse lado terminou. Mas desse aqui do 7, não terminou. Um número que é divisível por 7 é ele mesmo, tá? 7 dividido por 7, 1. Aí agora eu repeti esse 1 e 7 dividido por 7, 1, tá? Agora sim a minha conta acabou, porque eu deixei os dois números que tinha lá em cima em 1. Eu transformei em 1, tá? Então eu faço o quê? Passo o tracinho lá embaixo. E o que eu faço com os números 2, 2, 7? Eu multiplico, tá? 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28, tá? Ou seja, o MMC de 4 e 7 é 28, certo? Essa é a segunda forma de vocês acharem o MMC. Tem aquela primeira que eu mostrei, que tem que fazer de 1 por 1, tá? E tem essa forma que eu acredito que seja muito mais fácil, tá bom? Próximo exemplo, tá? Ele diz assim, veja pelo outro método, o método que a gente tinha visto primeiro. Ele vai comprovar que o resultado que ele fez aqui, tá? Está correto. Vamos lá. Aí ele colocou lá os múltiplos de 4, que é 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2. Aí ele colocou 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Foi colocando todos os múltiplos. Depois ele fez os múltiplos de 7. Saiu multiplicando 7 por 0, por 1, por 2, por 3, tá?
e colocou. Aí ele foi lá ver os números que aparecem em comum. Escrevemos assim: os múltiplos de 4 que aparecem em comum nos múltiplos de 7 são qual? 0, sempre vai ser 0, como eu tinha dito. E o número que se repete depois é o 28. E ele colocou o 28, certo? Ou seja, o 0 não é o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque ele sempre vai aparecer em todos os números. O mínimo múltiplo comum sempre vai ser o número que vem depois do 0. Ou seja, nesse caso aqui é 28. Ó, bateu com o resultado do outro slide, tá vendo? Ó, do outro modelo. Tem esse modelo e tem esse aqui. Vocês vão fazer pelo jeito que vocês acharem melhor, certo? Porém, no livro tem algumas atividades que ele vai pedir para você fazer a decomposição, certo? Ou para você achar pelo método simples, entre aspas, tá, gente? Porque esse eu considero mais trabalhoso, tá bom? Pelo método simples ou pelo método de decomposição, tá? Eu trouxe outro exemplo, tá bom? Para quem não entendeu o método de decomposição, vamos lá de novo. Observe os exemplos. MMC de 6 e 9. Vamos lá. Posso dividir por 2? O 6 eu posso. O 9 não. Então, mas dá para dividir, né? Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 3. E repetiu, 9. Agora, 3 e 9 eu posso dividir por 3, porque não dá para dividir mais por 2, não é isso? Então, 3. Lembrando que o 3 é divisível por 3 e o 9 também vai ser divisível por 3, tá? Então, 3 dividido por 3, 1. E 9 dividido por 3, 3, tá? Terminou aqui esse lado. Mas esse lado não, então eu vou continuar a conta, tá? 3 pode ser dividido por 3, que vai dar 1. E aqui eu só fiz repetir. Terminei a conta, passo o tracinho e vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 3, 18. Então, o MMC de 6 e 9 é 18. Quando queremos obter o mínimo múltiplo comum de um número em que um é múltiplo do outro, o MMC será o maior número. Essa é uma diquinha, tá? Por exemplo, eu tenho um MMC de 3 e de 9. O mínimo múltiplo comum é 9, tá? Porque o 9 é múltiplo de 3, certo? Ou seja, o menor número que vai aparecer entre os dois é o 9, tá? No MMC de 6 e 24, o mínimo múltiplo comum é 24, pois 24 é múltiplo de 6. Como é que eu sei, tia Jéssica, que eles vão ser múltiplos, tá? Por exemplo, o 9 é múltiplo de 3, significa que se eu multiplicar 3 vezes 3, vai dar 9. Do mesmo jeito, o 6 e o 24. Se eu multiplicar 6 vezes 4, vai dar 24. Ou então, tem outra forma de eu descobrir se eles são múltiplos, tá? Se eu pegar o maior número, 9, e tentar dividir pelo menor. E se a conta der exata, o resto for 0, então esse vai ser o mínimo múltiplo comum. Certo, amores? Qualquer dúvida agora no grupo do WhatsApp.